Olá pessoal, bem-vindos à live Aceito o que Sou. Vou esperar um pouquinho para começar, né? Esse é o nosso tema, nosso novo tema de trabalho, Aceito o que Sou. Quero dar as boas-vindas para o pessoal, quem já conhece o trabalho e quem não conhece o trabalho, né? Meu nome é Marco Reis. Eu estudo e pratico espiritualidade já há uns anos, mais de uma década, de forma mais, digamos assim, presente, consciente, né? E esse trabalho, ele já começou já faz bastante tempo, né? Ele vai além das publicações que eu faço aqui, vai além de tudo o que está na internet, por enquanto, né? É um trabalho pessoal, de dedicação, de incorporar as coisas realmente no dia a dia, que é um grande desafio para a gente aqui, é não se deixar levar, né? E nesse sentido, esse trabalho meu aqui com vocês tem essa intenção, compartilhar o que eu vivo, compartilhar o que eu aprendo, compartilhar os exercícios, né? São mais de 90 exercícios publicados nesse perfil. Não é um perfil assim que a gente economiza as coisas para vender curso depois, tá? Isso aqui, se você pegar o conteúdo que foi publicado, ele é quase como um curso, né? Porque essas frases, esses exercícios, eles servem como um alimento para a gente, porque no dia a dia é muito fácil cair na conversa que está aí fora, que você não tem poder, que você é fraquinho, que você é doentinho, que você é limitado, um monte de coisa e atitude que te leva para esse caminho, que coloca a sua energia nessa posição de fraqueza, né? E isso é complicado, gente, porque o buscador espiritual, a gente acessa um monte de informação, a gente compra curso, lê livro, vê palestra, vê isso, vê aquilo, mas o personagem que a gente nasceu com ele ainda está lá, né? Ainda está fazendo estrago, digamos assim, né? Não é exatamente a palavra mais feliz de se utilizar, mas é a verdade, porque muita gente quer ter uma vida legal, deseja uma mudança real, deseja uma mudança verdadeira, mas acaba não conseguindo por conta de um empecilho muito simples. E apesar de ser simples de ver, ele compromete a gente e faz com que a gente, às vezes, tenha até vergonha da gente mesmo, né? Que é admitir quem a gente é, né? Então, discutir esse tema, que parece simples, né? O tema que também vai ser um tema de trabalho daqui para frente, durante esse período, né? Que aceito o que sou, discutir esse tema de uma maneira um pouquinho mais profunda. Você fala assim, mas é simples, aceito quem sou. Calma lá, jovem. Vamos destrinchar o assunto para você ver que não é tão simples assim, né? A gente acessa um monte de coisa, mas a nossa persona, o personagem nosso, fica atrapalhando, né? E às vezes é chato falar, puxa, eu errei, né, entre aspas, que não tem erro, né, gente? Mas assim, eu não consegui o melhor que eu queria, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a coisa parece que não anda, parece que a vida não sabe, não flui, não vai. Eu não consigo, assim, plasmar uma realidade melhor, ou co-criar uma realidade melhor. O pessoal gosta de falar essas coisas, né? Eu não gosto muito, eu entendo porque falam, mas eu tento falar uma linguagem simples para vocês entenderem como que isso funciona.
como isso está muito mais próximo da gente do que ficar enfiando a cabeça com um monte de informação que acaba complicando um pouco o caminho, né? Então, você aceitar aquilo que você é mais profundo, porque você, na verdade, não é aquilo que você pensava. Você, como buscador espiritual, que de repente se acostumou com essa linguagem do todo, que eu muitas vezes falo aqui, que eu sou um com todo, né? Tem nas frases também, eu sou poder, eu sou luz, eu sou um com todo. Esse é o seu real. Essa é a sua verdade essencial. Mas, Marco, como é que eu faço para trazer isso para o meu dia a dia? Né? Como é que eu faço para realmente me sentir assim? Porque eu não me sinto assim. Eu estou doente, eu estou resfriado, eu estou machucado, né? Eu estou cheio de problema. Ué, quem não está, né? Bem-vindo a essa dimensão. Todos nós temos os nossos problemas, o Marco também tem os dele, e é por isso que ele vem compartilhar, porque ele percebeu que, assim como a maioria das pessoas, a gente cai num conto do vigário e fica repetindo que nem papagaio de pirata, né? Um modelo que está aí fora que é muito desfavorável. E quando eu resolvi quebrar essa corrente de repetição, eu tive ganhos. Eu tive ganhos na minha saúde, eu tive experiências que transcendem a explicação normal, né? Muita coisa vai tá no meu livro que eu vou lançar. Eu espero que não demore muito, porque já está pronto, a gente está só nos ajustes finais para lançar nas plataformas. Mas tem muita experiência pessoal que transcende a explicação normal, né? E eu tento fazer uma amarração entre aquilo que a gente faz com a gente no dia a dia, a explicação que existe aí fora, meio teórica, mas nada profundo, apenas para mostrar, olha, é uma comparação, é uma analogia. A física quântica é uma analogia, né? E quem é físico odeia que a gente faça essa comparação e eles ficam com urticária porque é um povo muito transcendental, muito assim louco, né, para eles e tal, pegando o conhecimento da física e tentando associar em macro escala, né, no fenômeno do dia a dia, e eles dizem que isso não é possível. Enfim, fica essa briga, né, que na verdade não leva a nada, né? Para quem não sabe, a gente tem uma equipe espiritual. Eu, a minha esposa, a gente tem um trabalho que já veio há um tempo, eu estou mais ativo agora, mas a gente tem uma equipe espiritual que trabalha com a gente, que é o Calunga, o Luiz, o Zé, um monte de espírito aí que vem amparando o trabalho, ensinando as coisas, e eles falam assim, o Calunga já falou muitas vezes para a gente, Marco, física quântica é só uma coisa que chega próximo, não explica a vida, é uma analogia. Então, isso é uma coisa que eu fiz no livro. Eu falei, olha, gente, isso aqui é uma analogia, não é assim, não é que se você entender isso, você vai dominar as coisas, porque o domínio da coisa também é medo, insegurança, tem outras mensagens em tudo que você faz, né? Então, o buscador espiritual que sabe que é um com todo, não adianta ele só saber aqui na cabeça, ir no centro no final de semana, ou ir no seu retiro, e aí você se sente super bem, você vai na sua aula de yoga, você vai no seu, sei lá, né, no seu nicho aí que você gosta, que você se identifica, você sai de lá e a vida volta, né, as coisas voltam a acontecer, o seu dia a dia volta a te cobrar. É por isso que eu falo, eu tenho várias tiradinhas para vocês, instrumentos que eu divido aqui nesse canal com vocês, para você se lembrar, olha, você é um com todo, mas você precisa agir como tal, falar como tal, se colocar como tal, fazer escolhas como tal. Não adianta você fazer as coisas, ler 1000 livros, fazer 1 milhão de cursos, sua vida continua emperrada, você continua entendendo por que que está... Não entende, né? Por que que está emperrada e, sabe, você se frustra. Tem muita gente frustrada que parou de se aprofundar em si porque não entende o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é que você tem um fundo que faz a forma. Você é projetor da realidade e aquilo que está no seu fundo faz a forma, né?
como um quadro. Ó, o Marco está aqui falando com você em primeiro plano, você está prestando atenção. Mas uma coisa é o Marco aqui, ó, na tela, e esse fundo que está aqui, outra coisa é o Marco num lugar branco, só tem o Marco aqui. Quer dizer, aqui tem todo um contexto. Então você veio de um contexto, né? Veio de uma família, veio de uma cultura, veio de valores, veio de ideias preconcebidas. Você, como um computador em branco, aderiu a um programa, né? E esse programa, ele precisa ser revisto na medida em que você quer rever este programa, né? O Marco resolveu rever o próprio programa porque valeu. Se alguém, eu acho que foi um presente ou alguma coisa, mas obrigado. O Marco resolveu rever o próprio programa porque se sentiu incomodado, se sentiu tropeçando, falido, zoado, desesperado, como qualquer brasileiro, né? Na sarjeta, lascado. E aí um dia ele fez a pergunta: meu Deus, será que eu sou tão burro assim? Ou tem alguma coisa errada? Né? Que é a crise do buscador, que ele chega no beco sem saída, lá no fundo da meleca, ferrado da vida, né, gente? Aí ele começa a falar: não, peraí, calma, peraí, eu tô contra a parede, mas, pô, eu faço as coisas direitinho, eu tenho um bom coração, eu sou inteligente, eu tenho boa vontade, por que está acontecendo isso comigo? Né? O que é? Fundo que faz a forma. Quais as suas crenças? Qual a sua visão de mundo? Aonde você está botando sua atenção, seu facho de energia? Né? O que você está fazendo com você? Né? Eu preciso falar dessas coisas para falar do tema, porque essas coisas compõem o que somos. Né? Faz parte da ilusão que a gente constrói aqui e do caminho que a gente percorre aqui. Gente, a gente já está aqui, não tem jeito. Né? Tem umas conversinhas muito louca, muito esotérica. Ai, vão me buscar, estou de passagem nesse mundo, este mundo, né? Onde gente, né? Tem várias coisinhas assim, querendo fugir, né? Fugir, não foge não, querido. Não foge não, querida. Não foge, olha, limpa, né? Respira, assume. Putz, eu me iludi. Poxa, gente, olha, a gente tem internet, tem um monte de caso aí, caso verdade, de gente que se cura, gente que não devia nem estar andando. Né? Essas pessoas são diferentes de vocês? De mim? Não são. Né? Então, essas explicaçõezinhas, efeito placebo, essa conversinha mole, né, é para tirar o poder da nossa mão. É para falar que a gente não é nada, que a gente é um fenômeno qualquer, que a gente veio aqui e fica fazendo carrinho bate-volta que nem otário, né, reencarnando que nem trouxa, né, vai e volta toda hora, e é para engambelar. Só que o buscador espiritual, né, aquele incomodado, chato, que faz pergunta, que é questionador, fala: não, peraí, isso aqui eu vou respirar fundo. Quem que é essa pessoa que está falando isso? Por que ela está falando isso? E começa a puxar, aí a casa cai. Porque essa pessoa começa a querer se amar, começa a querer não mais acreditar que é fraca, como todo mundo tentou fazer ela acreditar que ela era. Né? E tem um detalhe legal nisso, gente. Eu vou falar de mim, tá? Eu vou falar de mim. O Marco, eu vou resumir, mas é como eu disse, essa história a gente vai sempre repassar, também está no meu livro. O Marco é uma pessoa como você, como qualquer outro aí, que, né, tinha uma formação e tal, fui fazer minhas coisas, aí tive o meu negócio, aí bumba, faliu tudo, faliu o negócio, faliu a relação, faliu tudo. Aí eu fiz a pergunta, como eu disse, né, aí eu comecei a estudar, né, que nem um maluco, estudei, comecei, eu dei um clique, acordou, falou: não, peraí, tem alguma coisa errada. E nesse clique de tem alguma coisa errada, eu percebi, né, que eu, como numa peça de teatro, assim como vocês, eu assumi certas características, certas coisas que eu falei: nossa, mas por que eu faço isso? Mas por que eu falo isso de mim? Por que eu acordo de manhã, olho no espelho, ao invés de dar uma palavra de carinho comigo, eu fico olhando onde é que está o problema? É de propósito, tá? Eu fico olhando onde é que está o problema, por que eu fico criticando a mim mesmo? Sabe, falando mal. Tem coisa errada aí. Eu comecei a perceber os padrões
que eu repetia, aí eu via as pessoas que estavam em volta de mim, eu falei, peraí, isso aqui eu aprendi com ela, isso aqui eu aprendi com ele, isso aqui eu estou imitando não sei quem, peraí, eu estou imitando feito, sabe, um imitador, só que estava sem graça, porque minha vida estava bagunçada, né? Aí foi chegando coisa, foi chegando inspiração, eu me fechei, eu parei de olhar para fora, parei de ver tudo, né? Até rede social, eu dei uma bela de uma cortada, eu só entrava, usava a internet para estudar, para ler, para me aprofundar, para fazer meditações, para fazer um trabalho interno forte. Eu falei assim, eu dediquei anos da minha vida para ser um idiota. Anos da minha vida para ser um tonto. Anos numa escola, anos numa faculdade, anos atrás de um reconhecimento externo. Não tinha reconhecimento interno, como é que vai ter externo? Né? Anos atrás, correndo atrás de coisa para fora, sem perceber que o vazio estava enorme dentro, né? O chamado estava muito grande. E aí eu falei, vou fazer uma escola minha agora. Eu vou fazer uma escola minha. E nessa de fazer uma escola minha, de estudar tudo que eu podia com a maior profundidade que eu podia conseguir, as coisas foram acontecendo. Muita coisa, né? Aproximação do espírito Calunga, aproximação do pessoal. Por quê? Porque tem coração, né? Tem coração. Então, a persona Marco que me trouxe até ali é uma persona complicada? Bem-vindo ao clube. Quem não é? Não é? É uma persona, é uns personagenzinhos, cheio de cacoete, cheio de coisinha, né? De milindre, né? De não me ofenda, de não sei o que lá. Um ser humano qualquer, comum, normal, né? Que também não tem nenhum problema com isso. Só que aí, gente, é interessante, porque assim, a gente é um poder muito grande. E assim, é muito literal o que eu falo. E eu mesmo demorei a entender o quão literal é isso, né? E por causa das minhas crenças, nesse caminho espiritual, que é natural que a gente vai tentando absorver de escolas diferentes, né? Às vezes a gente vai num lugar, em outro, a gente vai no xamanismo, a gente faz reiki, a gente faz isso, faz aquilo. A gente está procurando, na verdade a gente está procurando, né, a nossa essência, através desses instrumentos exteriores que são muito legais. Nada mais é o que eu estou fazendo aqui com vocês, estou compartilhando para dizer, olha, é literal. Não tem explicação, você vai ler, vai estudar, você vai ter cãibra mental e não vai chegar na explicação. Por quê? Porque a explicação não é lógica, porque o todo não é lógico, o todo não é humano, o todo é tudo, é infinito, é inexplicável. É muito melhor você pegar a sua vida, dar uma bela de uma ajeitada e sentir na própria pele as experiências, do que você ficar tentando arrumar pelo em ovo mental, sem sentir nada, né? Faz parte do caminho, gente. Isso aqui é só um convite para você falar assim, puxa, tem um caminho mais prático, tem um caminho mais coerente e humano, inclusivo, que pega todas as estranhezas que a gente tem, todo estranho é bem-vindo aqui, para poder praticar e sentir na própria pele. É um convite, além da lógica, é um convite vivencial, né? E para aceitar o que eu sou, é aceitar a minha grandeza, mas também apaziguar o meu passado, né? Ter uma convivência humana com aquilo que eu fui e aquilo que eu posso ser. Será que eu estou sendo estou muito longe no meu raciocínio? Eu estou querendo dizer, olha, o Marco de hoje aceita o Marco que foi, né? Aceita de forma mais madura o que aconteceu, né? O que trouxe ele até aqui. Ele não olha mais para trás. O Marco hoje não olha mais para trás. Não fica recontando. Não conta a história das coisas que foi e tal, contando para você me conhecer, para você entender o contexto. Mas é diferente a energia. Sabe aquela pessoa que senta para fazer terapia e fica lá e lamenta? Quer dizer, tem um sentimento de pesar,
de nossa, que porcaria, sabe, um mal-estar geral, que geralmente acontece em sessões terapêuticas. O Marco não tem mais isso. É uma compreensão que trouxe e que trabalha em sincronicidade com aquilo que ele se tornou para olhar para frente estando no presente, né? Então isso é uma atitude de quem eu sou, né? Olha, gente, é o que eu falei, tem mais de 90 exercícios e vão continuar. Eu tenho um plano ostensivo que às vezes a pessoa pode de repente fazer um exercício por dia durante um ano. Entendeu? Não é uma coisa aleatória. Tem um planejamento atrás disso daí que eu estou fazendo para dividir com vocês, né? E eu estou tentando ler o que estão escrevendo aqui. E isso é um alimento para o seu inconsciente, para a sua energia, para o seu agora, né? Então, para você realmente viver essas coisas, você primeiro tem duas fases. A primeira é que você precisa aceitar o que você é agora, né? Sem se lamentar o que passou, o que é muito difícil, muitas vezes, porque se você não tem um preparo emocional para superar o que foi, você não consegue vivenciar o que você é de verdade, a sua grandeza. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar daquele ditado da xícara cheia, oriental, né? É um ditado oriental que um discípulo foi procurar um mestre, né? E o mestre sentou com ele para tomar chá. Recebeu o discípulo, né? Que era um candidato a ser um discípulo lá, e o discípulo foi falando e tal, as coisas que ele queria aprender, que não sei o que lá, e todo o caminho que ele percorreu, e o mestre derrubando o chá na xícara, né? E a xícara transbordou, e o discípulo falou: mestre, olha aí, tá cheio, tá transbordando, o senhor não vai parar? Aí ele pegou, parou, tirou assim o chá, né? Botou o bule de lado e falou: você tá que nem essa xícara, você tá cheio, né? Então, essa analogia para dizer, olha, você pode neste momento estar cheio de si, cheio de convicção a respeito daquilo que você é. E é complicado você mudar a sua vida ou co-criar algo diferente se você está convicto do personagem que você é. Compreende isso? Ah, Marco, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar louco? Vou falar que eu não sou mais quem eu sou? Não é isto, né? Mas o comportamento, as atitudes, elas precisam começar a acompanhar quem você é, né? E é complicado porque você e eu, nós nascemos numa sociedade extremamente comprometida com o lado de fora. E agora eu vou mexer com vocês. Ah, mas e os pobrezinhos? Ué, mas eles também não são o todo? Ah, mas e os esfomeados? Peraí, calma. Eles não são o todo? Ah, mas e os doentinhos? Mas e os velhinhos? Peraí, calma, eles não são o todo. Você acha que as pessoas não escolheram as condições? Você quer ser o responsável por sanar as coisas que estão acontecendo por aí sem que você consiga sanar a sua própria vida? Ou co-criar a vida que você quer, né? Esse co-criar aí também é um relativo, a gente precisa conversar sobre isso. Mas então, você, para admitir quem você é, você precisa enfraquecer aquilo que você pensa que você é. Olha aqui, você precisa enfraquecer a persona que está comprometida em ser um serviçal do lado de fora, um serviçal para amigo, um serviçal para mãe, um serviçal para pai. Olha, gente, eu estou mexendo. Ai, mas é minha família, é sua família? Você não sabe o que essa família faz. Está aí por quê? Né? Especialmente no Brasil. Tem coisas muito comprometedoras, muito sérias a respeito disso, que te impedem que você admita quem você é. Né? Que você aceite quem você é de verdade. Então, o nosso amigo aqui, ó, o bispo da igreja de Nietzsche. Co-criar é o novo charlatanismo que inventaram para vender cursinho.
Olha, pode até ser, tem gente realmente que não sabe o que está falando, né? Não tem consistência e usa desses truques para vender cursinho. Mas tem de tudo aqui também, não quero criticar, entendeu? O buscador espiritual, ele não está mais preocupado com o lado de fora, está preocupado consigo, né? E cocriar, na verdade, é um termo assim, um pouco complicado, porque você cocria de verdade, você sempre cocriou, desde que você nasceu, né? Eu acho que não dá para considerar os primeiros anos de vida, porque é mais complicado, você não está muito consciente, assim, muito lúcido, você está mais do lado de lá do que do lado de cá, né? Mas realmente você cria junto com a natureza, de acordo com o foco que você dá de atenção na sua vida, né? Os valores que estão atrás, o fundo que faz a forma, né? E isso daí complica um pouco a cabeça das pessoas. Por isso que eu tento trazer uma linguagem simples. É no agora. Você quer criar uma condição diferente, uma experiência diferente, você precisa mexer nos valores internos. Você precisa deixar de ser um serviçal dos outros. Ah, mas os outros são os coitados. Não, não são os coitados. Eles são fractais do todo, com poder, com níveis de consciência diferentes, cada um no seu caminho, mas tem gente que quer se lembrar de modo mais lúcido que é um fractal do todo, que merece, né, ser digno de estar aqui, de fazer um caminho legal, mais leve, com mais poder, com mais decisão, com mais independência, né, e que tem que quebrar o acordão, né? O pessoal da equipe espiritual, gente, eu estou soltando, tá? É muito conhecimento e a gente vai conversando, se quiser fazer pergunta faz, tudo mais. O pessoal da equipe espiritual falou assim pra gente: Marco, olha, a América do Sul é complicado, tá? Porque as pessoas aqui, muitas pessoas, reencarnam achando com uma missão que tem que pagar, que tem que isso, que tem que aquilo, um monte de missão, cabeça de missionário, né? E cabeça de missionário se compromete com missão, com família. É gente que um sacaneou o outro, um fez aquilo para o outro, não sei o que lá, e aí fica esse negócio, não, na próxima vida, na próxima vez eu vou te pagar, eu vou fazer aquilo para você, eu vou cuidar de você, pobrezinho, coitadinho. Na verdade, a pessoa, sendo um fractal do todo, se compromete com isso sem saber, não está lúcido, né? Ah, gente, mas você vai para o astral e fica lúcido? Não vai, não fica, não. Você vai de acordo com a sua faixa de consciência. Você vai encontrar os seus afins, você vai encontrar o conhecimento que você pode administrar. Você não vai encontrar coisa muito avançada porque você não tem nem condição de entender. Então o tio Marco já está te contando, você é um com todo. Se você ficar lúcido aqui, você vai parar com esse carrinho bate-volta em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Calunga falou, o pessoal aqui está comprometido a fazer missão. E volta para cá, esquece tudo e faz mais. E faz mais. A avó Candinha, que é um espírito que trabalha com a gente, falou assim, mas faz mais, o pessoal vem para cá, esquece, faz mais dívida, faz mais promessa, mais dívida, mais promessa, e não para, né? Nosso amigo aqui, Kátia, mas a consciência expande do outro lado, né? Não, depende muito. É tudo único, não dá para saber, tudo é uma condição da própria pessoa, da própria consciência, não tem regra. A regra é você. Se você está aberto para expandir, você expande, está aberto para estudar, é curioso, você expande. Se você não está aberto, você vai ficar na mesma, você vai cair no nosso lar. Nosso lar, desculpa, é uma roubada, gente. É missionário querendo reencarnar, entendeu? É roubada, porque é caminho de faz-paga. Chega lá, você fala, eu tenho que pagar, você não tem nada, você não tem missão. Sua missão é retornar para o todo. É viver uma vida legal, é ter inspiração, é ser um espiritualista ou um matemático legal e viver uma vida legal e compartilhar e criar uma condição legal, de repente espalhar uma palavra boa, né? Trazer leveza, mostrar que esse mundo não é essa porcaria que a gente aprendeu aí fora, não. E nem o seu corpo, e nem você. Né? Sua biologia responde diferente, sua energia responde diferente, sua atitude muda, mas
precisa esvaziar o caneco. Entendeu? Você precisa parar de ter uma posturinha de vítima. Legal, doeu. Putz, doeu para todo mundo. Né? Doeu para todo mundo. Vim nessa dimensão, ter problema com gente chata enchendo o saco, você enchendo o saco dos outros, você também não é nenhum santo, né? E aí você precisa parar com isso. Ou ninguém para. A vovó também, a vovó Candinha falou isso uma vez. Falou assim pra gente: Marco, Fernanda, se um não para, se uma ponta não para, a coisa não para. Alguém tem que parar de ficar reencarnando, de ficar fazendo essa lambança toda, fazendo promessa. Alguém tem que parar, né? E a postura é muito desfavorável do personagem. O personagem não tem poder. E o poder é totalmente o oposto de quem tem poder, né? De quem está no todo, quem vestiu a coisa. Então, quem vestiu a coisa tem que abraçar o sentimento e a postura, né? As decisões do dia a dia. Por isso que estão os exercícios aí, porque o exercício que a gente tem aqui de frase é uma maneira da gente se lembrar todos os dias. Não é a gente que faz, é a gente que faz. Coisa boa eu presto atenção, coisa ruim eu não estou nem aí, nem olho, nem me ligo, não me ligo com nada, né? Até porque para a gente ter uma experiência mais leve, você precisa dar atenção para coisa boa, né? Não coisa ruim. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um minutinho, tá? Deixa pra lá. Bom, gente, é o seguinte, se alguém tiver perguntas para fazer, que não forem bobagens, tem gente falando bobagem aqui, mas normal, né? Você pode fazer pergunta, tá bom? A gente está aqui para trocar uma ideia, para conversar, para aprender, né? É difícil, né? A Kátia falou assim, ó, tô tentando parar de falar mal das coisas e das pessoas, é difícil. Kátia, eu vou te falar uma coisa, tá? Para te estimular, tá bom? O que acontece? No trabalho aqui do Marco, eu trato a atenção, presta atenção nisso, que é bem simples. Nossa atenção é como um facho de farol. O que o facho do farol tem? Luz, né? A luz é literal, tá? O facho de farol tem luz. Aonde quer que você ponha a sua atenção, você está botando luz. Aonde você está botando luz, você está botando energia. O problema é o seguinte, como é tudo muito literal e a gente é meio cabeçudo, a gente não entende que a multidimensionalidade é verdadeira, a ciência fica quebrando a cabeça, o pessoal fica tentando achar prova. Gente, é verdadeira, mas não é um fenômeno, não vai ser compreendido agora, é verdadeira. Então é melhor você tratar você como uma energia que faz as coisas e levar isso a sério e tentar lembrar que isso que você está dando atenção é o que volta para a sua vida, é aquilo que você se liga, tudo que você liga, você se liga. Ó, Kátia, tudo que você liga, você se liga, é automático. É o seu ambiente, tem a ver com você. Então, se você mudar isso, você muda também a sua energia, começa a mudar a sua experiência. O problema é que junto disso tem algumas outras crenças, Kátia. Por exemplo, eu não sei de onde você veio, o que você aprendeu, né? Aqui no Marco, eu já até falei, acho que em um dos vídeos que eu publiquei, ninguém pode fazer nada com você desde que você não permita. Né? O nosso trabalho tem muito uma coisa de falar assim, olha, você é um com o todo, você é esse todo. Né? Você tem esse poder, então já que eu tenho esse poder, o que eu acredito? Por que esses pensamentos são invasivos?
Ou ficam forçando a barra? Porque assim, você fala, eu tento, é difícil. Quer dizer, você tem uma força interna sua, Kátia, que fala assim, apazigua, né? Que tipo tenta frear. Mas tem uma outra que vai para cima e fala, né? E que você acaba falando mal das coisas, falando mal do país, falando mal da política e tal. O que você acreditou? Né? Será que você acreditou que você é assombrável? Será que você acreditou que você é azarada? Eu quero que você me dê as suas crenças. Porque quando você olhar para isso e associar o que eu estou falando, putz, é literal. O Marco está falando que eu tenho poder, eu tenho uma cota de poder. Eu sou um reflexo do todo. Se eu sou um reflexo do todo e estou pegando esse poder e jogando em qualquer coisa, com a crença de que eu sou assombrável, que eu tenho azar, que os espíritos vão me pegar, que tem alguém que vai me perseguir, aí você começa a entender por que as coisas ficam se repetindo e por que as coisas têm força na sua vida, né? Então, Dani, como aumentar a frequência vibracional? Simples. Energia, eu já falei em outro vídeo, vou relembrar aqui. Energia é aquilo que você faz com você no agora. Vamos deixar bem simples, porque frequência vibracional é meio esotérico demais. Energia é aquilo que você faz com você no agora. Pensamento, atenção, palavra, sentimento e atitude. São fatores internos, instrumentos de navegação. Tudo na mesma direção. Você fez alguma coisa contra você mesma, engoliu um sapo, fez alguma besteira contra você, você já está em desalinhamento, já caiu a vibração. Ótimo, Kátia. Vamos colocar as duas coisas juntos. Né? As nossas pessoas, o pessoal está participando e está sendo muito bom. Como aumentar a frequência vibracional e quem criticou muito tende a criticar os outros. Tá certo. Vamos nessa pegada. Quando você pega você no dia a dia, no agora, o agora é o segredo. É você acordar já sabendo, putz, eu sou outra coisa. Eu não sou só a Dani. Eu sou um reflexo do todo. O que eu vou fazer agora de manhã? Eu vou comer uma coisa legal? Eu vou escolher alguma coisa legal? Eu estou indo para um trabalho que eu gosto? Putz, o trabalho eu odeio todo mundo. Faz alguma coisa, Dani. Faz alguma coisa para sair da condição. É o agora. É só o agora que pode aumentar a sua frequência vibracional. Para com macumba, para com dar poder com fora, para com orgonite. Eu entendo que são instrumentos, mas você é o poder. É a sua atitude. É você se elevar. Porque eu já falei, a família brasileira não vai te elevar. Eles vieram aqui para fazer o faz-paca. Você pisou na bola, eles pisaram na bola, você prometeu, aí você se esqueceu, não sei o que lá. Aí o que acontece? A vida começa a ficar, vamos ligar com o negócio da Kátia, a vida começa a ficar pesada, porque a gente procura ficar bem, mas as pessoas em volta, elas não estão bem, muitas delas não vão procurar ficar bem, e não é sua missão trazer elas para o bem. A sua missão é você ficar bem. Mas aí a gente não faz isso, começa a se frustrar, fazer curso, fazer um monte de maluquice, porque está desesperado, quer ficar bem. Aí a vida começa a ficar pesada, e aí a mente começa a resmungar. Mas eu sei, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é literal. Eu sei, eu sou brasileiro, né? Eu sei as crenças que estão por trás da mente que fica tagarelando, né? Porque assim, a gente não tem uma educação espiritual e emocional boa, não. E quando a gente está aqui, o nego começa a ensinar pra gente que tem obsessor, que tem não sei o quê, que tem encheção de saco do astral, que tem perseguição. Aí você começa a entrar numa aventura que você tem que fazer muita força para ficar bem. É os personagens, né? É o personagem que, tipo, você está se tornando um esotérico combatente da força do mal. Vem com o tio, essa história vai acabar. Você é poder, mas você tem que falar que é poder.
Por isso que eu tenho os decretos aí para você repetir todo dia. Você tem que falar que isso é poder. Você tem que falar isso é tudo besteira, isso é tudo bobagem. Por que eu estou falando disso, Kátia? Porque assim, vem aquelas coisas pesadas em cima da gente, a gente não sabe por quê. Mas eu estou te dizendo, é a crença. Você acreditou que tinha perseguição, que tem gente... eu estou falando de você, mas é geral, entendeu? Que tem nego pressionando, que tem força do mal pressionando. E pode ter, né? Porque a gente diz que pode. Quando a gente começa a falar, não pode. Ah, mas você não está vendo, começa a criticar. Você começa a querer criticar, você fala, não, calma, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada. Por que é que eu estou falando isso, Kátia? Ah, mulher! Porque tem a multidimensionalidade. Nada que o Marco fala aqui está descolado do resto. A multidimensionalidade, as coisas que você vai vivenciar, que vai espelhar na sua vida, tem a ver com isso. Se começar a acalmar esse lado, o seu dia a dia começa a ficar mais leve, começa a responder, começa a naturalmente se transformar, mas você precisa estar consciente, né? Realmente, Kátia, quando você é muito criticado, sua tendência é criticar os outros. O problema é o seguinte, você vai continuar dando força para persona sem poder? Vai? Machucou, né? Eu estou machucado, você tá, a Dani também, todo mundo que está aqui teve seus quiprocó. Mas eu tenho uma escolha, né? Por exemplo, quando eu fali, geral, né? Se não saber no meu livro, eu conto a história direito. Mais ou menos porque eu não quero desgastar, eu quero compartilhar a experiência, né? Mas assim, quando eu fali geral, eu tinha dois caminhos. Um é, puxa, que sacanagem, puxa, que porcaria, que país de merda. Ou, peraí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que está errado? Sou eu que estou errado? Ou o que é? Então eu parei de dar força para o Marquinho. Pequenininho, cheio de resmungação, cheio de problema, cheio de questão, né? Eu parei de dar força. Bom, é isso, eu parei de dar força. Então você tem que fazer uma escolha. Quando você vai resmungar muito pro lado de fora, você está dando energia para a pessoa frágil que você se tornou. Você não está dando força para aquilo que você realmente é. E esse é o complicado da atitude de quem quer vestir uma atitude do todo, né? E isso esbarra em outras questões. Puxa, Marco, mas como é que eu faço então? Eu vou fazer terapia? O que eu faço com a minha vida? Então, isso é de cunho pessoal, porque existem limites entre aquilo que é terapêutico e aquilo que é repetição de padrão. Vou repetir, existem limites entre aquilo que você pode determinar para você, no seu interior, o que é terapêutico ou o que é muleta, ou o que é desculpa. Eu sou assim por causa disso, disso e disso. Ao fazer isto, você enfraquece a energia do todo em você. Entre aspas, né? Porque você nunca vai deixar de ser, mas você vai vivenciar experiências que têm a ver com a sua fraqueza, né? Eu acho que eu dei uma boa passada, né? Eu falei assim, ó, é o agora, é fazer escolhas boas, né, Dani? É você começar a afastar pessoas tóxicas, gente de má influência, nego que quer ficar contando na sua orelha. Vocês vão tomar susto comigo, gente. Vocês vão falar, não, aquele cara é maluco. Ficar falando de política, ficar falando de encheção de saco. O que ele está falando para você? Vem para minha dimensão, vem, seu trouxa. Vem para esse mundo horrível que eu conheço. Eu vou repetir. Vocês prestaram atenção nisso? Toda notícia ruim, todo foco de energia que você joga para coisa ruim é um convite. Vem para cá você também. Vem para porcaria, vem para lama. Vem comer cocô comigo. É literal, gente. Vocês me desculpem. Você fala, mas eu vou ficar alienado. Ué, alienado de coisa ruim é ruim? Você ficar alienado de coisa ruim?
Eu me questiono, né? Muitas vezes o Calunga falou pra gente assim, Marco, Fernanda, faz festa pra coisa boa. Aconteceu coisa boa na vida de vocês, sabe? Pula, comemora, grita, faz um escândalo, faz um escândalo. Coisa ruim, pss, nem dá atenção, não fala, não comenta, não olha, não nada. Por quê? Tem a ver com um fenômeno multidimensional, que eu trabalho aqui com vocês também. Mas de uma maneira simples, palatável. Ó, você é o recurso, você é a coisa. Faz uma escolha boa. Você é o recurso, você é a coisa, Kátia. Para de resmungar do passado. Para de pensar nas feridas que foram. É difícil, é normal. Você deu o melhor que você pôde dar, né? Nós damos o nosso melhor aqui. Só que a gente não tem uma lucidez para acordar assim e falar, nossa, eu sou o todo, eu tenho poderes. Olha aí, tem gente que quebrou a coluna e está andando, não devia nem estar andando. Quer dizer, efeito placebo é uma pinóia. Tem um monte de coisa, de fenômeno aí absurdo acontecendo e que ninguém explica. Não explica por quê? Porque transcende a realidade. Vai além da compreensão da lógica humana simples, pequenininha, da cabeça e tal. Então, muito mais legal do que você estudar, do que você ficar na arquibancada, aquecendo a arquibancada, olhando pra gente, fazendo coisas inexplicáveis e tal, é você entrar no jogo. Então, isso aqui é um convite para você entrar no jogo, para você olhar para você de modo real e sagrado e falar, putz, eu sou um fenômeno inexplicável, de verdade. Eu sou um reflexo do todo, de verdade. Portanto, eu vou afastar coisa ruim, eu vou parar de falar do meu passado difícil, eu vou deixar para lá gente desocupada, eu vou cuidar daquilo que me eleva, eu não vou mais entrar em fofoca, eu não vou mais entrar em fala-fala, eu quero que a família se dane, cada um que se vire, eles se enganaram, todo mundo se enganou, dane-se, agora eu acordei, acabou o acordo. Acabou o acordo encarnatório. Nunca mais eu reencarno desse jeito, sem essa lucidez e com esse povo que está aqui. E cada um que vai buscar o seu caminho. Porque é esse o caminho do buscador. É quando a pessoa desperta para si. Ela não é missionária desse mundo. Ela é missionária de si. Ela tem que se elevar. Ah, mas o que eu vou fazer então, Marco? Eu vou ficar fumando cachimbo e olhando para o céu? Não, você vai se inspirar. Essa não é uma espiritualidade de exclusão. Ela é de inclusão. Ela não olha para esse mundo com crítica. Ela olha para esse mundo com compreensão, com abraçar esse mundo. De compreender as suas verdadeiras motivações, por exemplo, os seus talentos, e você utilizar isso de forma plena, sem medo. Ah, eu quero ser uma bailarina. Vai ser uma bailarina espiritualizada, dá o seu melhor. Ah, eu quero ser um matemático, um físico, um advogado, um médico, mas que tenha coração. Sabe aquela pessoa que não vê o tempo passar? Porque ama o que faz? Porque está muito no espírito dela. Gente, vocês querem salvar o mundo, fazer as coisas, mas vocês não estão encarnados. Vocês não estão absorvendo a própria vida. Vocês não gostam de estar aqui, porque não amam o que faz. Isso está fora do espírito. Isso está agredindo vocês noite e dia contra a sua energia do todo. E eu tento trazer, é simples, né? É fácil, é o dia a dia, é o agora, não é esotérico. É atitude, é afastar coisa ruim, é não olhar para as coisas ruins, é você se colocar numa condição legal e se ligar em coisa leve, porque tudo que você liga, se liga em você. Nossa amiga Cris aqui falou que quando criança disseram que era médium, mas não desenvolveu mais. Agora não sei se estou sentindo a vibração e estou me deixando levar pelas informações daqui. Olha, Cris, médium todo mundo é, tá? Isso todo mundo já fala, mas médium como, né? É o que eu falei, você é a energia, não tem essa. Às vezes, acontecem algumas coisas que a gente, o espírito é muito, né? Inventa muitas lendas da paixão. Eu adoro falar, é um filme antigo para quem não conhece, o espírito adora inventar lendas da paixão. É porque me tiraram a minha sensibilidade. É porque meu guia, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui, ó. Guia o quê? É a sua consciência. É o seu eu superior. Não tem nada de guia, não tem nada de porcaria nenhuma. Sensibilidade
ela é sua, ninguém te tira. E não importa a idade, não importa nada, não importa, tudo lendas da paixão, gente. É que às vezes a pessoa, ela faz tanta coisa contra si, tentando se encaixar num molde educacional, num adestramento sacana que fazem aqui, que é tão autoagressivo que a sua consciência fala, não, não vai transcender, não vai sentir mais nada, porque se ficar do jeito que tá machucando, né? Se combinou uma experiência mais longa, é melhor pegar o botão de volume e diminuir. Vamos parar com isso aqui, porque senão vai machucar demais, ela vai embora daqui antes da hora, né? Não sei se é o seu caso, eu estou falando de um modo geral, né? O espírito, eles gostam muito de dizer que o poder está com um mentor. Não está, gente. Desculpa, o teu mentor, às vezes é projeção da própria pessoa. Entendeu? Não que não tenham entidades e tal, mas é que a origem é a mesma, né? A experiência está muito intrincada, muito ligada, né? Com os espíritos, com as dimensões, tem muito a ver com nossa própria energia. Então não é uma entidade que tirou a sensibilidade ou diminuiu a sensibilidade. É a sua própria consciência que, se você tem um caminho que você determinou, porque você determina, né? Não sabe, né? Eu vou viver até os 80 anos, faz um monte de acordo no astral, né? Aí você tá vendo que tá machucando sua consciência lá, né? Seu eu superior. Fala, pô, vou frear um pouco isso aqui, diminuir um pouco isso aqui, porque senão vai dar ruim, né? Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui, ó. Mas lá no fundo eu sinto que é real. Não, você é, todo mundo é. Lisboa, Portugal, bem-vindo. Deixa eu ver. Como se divorciar do passado? Dani, não tem jeito, tá? Eu vou falar da minha vivência. Assim, com aquilo que eu vivi, que eu não vou voltar, tá no começo da live, mas você já entendeu, pessoa como você, como qualquer outra pessoa. Daquilo que eu vivi, eu compreendi o seguinte, e isso está no livro. Tenho que mencionar, porque para mim é a minha criança, é o meu bebê, o livro, que eu conto minhas experiências lá, né? As experiências que eu vivi que transcendem a explicação. E do que eu vivi, eu cunhei, roubei um termo e joguei para o nosso trabalho aqui. Engenharia social e engenharia reversa, tá? O passado, vamos botar assim, ele não é só seu. O passado, que você se sente meio preso, por exemplo, agora eu peguei o negócio da Dani, mas estou botando para todo mundo, tá, gente? O passado, ele é uma engenharia social. Eu não queria te dizer assim, tá, Dani e o pessoal aí, mas nós não somos muito diferentão. Vai, pensa lá. Tem uns padrão que repete, você já percebeu? Né? Umas pessoas, uns padrões assim, que repete muito, não tem, gente? Não tem uns tipão assim que repete muito? O homem daquele jeito, a mulher daquele jeito, o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo. Não tem uns padrão muito assim repetido. Repeteco, né? Vamos admitir, tem uns repeteco? Então, o que o Marco fez? Tem repeteco, tem padrão. Então, meu machucado, eu sei que a pimenta dói mais, né? Em mim, para não dizer outra coisa, né? Então, assim, mas é repeteco. Então eu comecei a desvalorizar o passado. Falei, nossa, que sacanagem. Olha só, tem gente que quando descarta o passado, começa a ter cura física, começa a ter projeção da consciência, começa a mudar de vida, mudar de saúde, muda de emprego. Então eu falei, nossa, que sacanagem. A gente é educado para se machucar, para fazer o poder se voltar contra a gente, e aí a gente fica se engalfinhando com esse poder. Eu mesmo, né? Eu sou formado em psicologia, tá, gente? E aí eu fiquei anos antes de fazer psicologia, eu me interesso muito pelo assunto, né? Pelo ser humano, pela alma, né? Eu tenho um fascínio para entender como é que a gente funciona, nosso mistério, eu tenho um fascínio por isso. E eu percebi, falei, nossa, cara, é tudo padrão.
até o meu machucado. Eu não sou o único machucadão aqui. Tem um monte de gente machucada, todo mundo está machucado. Aí eu falei, não. Chega de ficar repeteco. Se eu sou um com todo, eu sou poder, eu estou pegando minha energia, andando para frente, olhando para trás, eu vou tropeçar, eu vou me Não vai ter mudança se eu fizer isso. Ninguém anda para frente olhando para trás. Parece conversinha né, banal, né, de autoajuda, tá? Não, vamos andar para frente olhando para frente. Não, vamos olhar para frente? Nada, vamos olhar para o agora. Vamos pegar nossa energia hoje, levantar bem hoje, mandar coisa ruim hoje. Entendeu? Por quê? Porque daí você começa a desvalorizar o passado. Aquela que não tem poder. Dani, aquela pessoa que adoece toda hora. Aquela pessoa que está sempre levantando de mau humor. Que está sempre, né, lutando para viver um dia por vez, que é uma luta, companheira. Aí vem os amigos, como é que vai? Uma luta, quer dizer, luta. Que poder é esse que você tem que ficar lutando? O fundo, Dani, repita comigo, o fundo faz a forma. Quem te contou que tem que lutar? Quem são as pessoas que falaram que a vida é assim? Qual o resultado que essas pessoas estão colhendo? Tem gente que faz diferente? Por que elas recebem coisa diferente, a vida delas é diferente, a saúde delas é diferente? Por que tem gente que cura do câncer do nada? Então tem treta. Então, minha posição foi começar a fazer essas perguntas, começar a diminuir o volume do passado, né? Ah, Marcos, você é perfeito? Não, o passado às vezes fica tentando, né? Mas eu tô aqui, eu botei um porteiro por dentro e toda vez que vem um pensamento eu falo, peraí, o que é isso? Ah, tá, quer me falar do Marco do passado? Não, tô ótimo, tô realizado, tô com um canal bacana, tô fazendo um trabalho fantástico. O meu livro que eu fiquei um tempão escrevendo, maturando, desenvolvendo, tá saindo. Putz, que se dane, que e-mail passado nem existe mais, já foi, acabou. Eu já tô aqui, já é. Tô fazendo um movimento, um clube novo. Um clube de gente de atitude, de amor do agora. E quer transformar agora. Que não quer mais esperar para receber do outro lado e que também não acredita mais no limite que foi colocado aí fora. E nessas bobagens que são ditas por aí, querendo trazer a gente para o penhasco, para o pior. Cada hora é uma moda nova, cada hora é alguém que vai invadir, que vai explodir, que não sei o quê. Um monte de conversa furada. Porra, tem um monte de dimensão, gente. Se você ficar prestando atenção em porcaria, tchau. Eu não vou te encontrar lá, você fica lá, porque eu não vou. Né? E é legal o livro porque eu falo de experiências multidimensionais de uma maneira muito clara e de coisas incontestáveis. Eu não estava sozinho, eu tenho testemunha comigo, né? De coisas que aconteceram, assim, de sumir um teto e depois aparecer tudo embalado no chão, umas coisas que você fala, peraí, não dá para ser mentira, não dá para ser um engano, não dá em 2 dias pegar, tirar tudo, embalar tudo de volta e colocar no chão, né? Mas por que aconteceu isso com o Marco? Porque ele é especial, um enviado? Não, porque eu sou teimoso. Porque eu quero aprender. Porque a equipe espiritual falou, nossa, que cara tinhoso. Né? Vamos ver, vamos trabalhar com isso aí, vamos ver onde vai dar esse sujeito teimoso. Deixa eu ver, gente, tem mais gente aqui, ó. Cris, não se encaixa não. Você vai se encaixar em quem? Encaixa em você, Cris. A nossa amiga Cris falou aqui, ó, sempre tentei me encaixar. Acho que ela estava falando de mediunidade, né? Não, a mediunidade... Peraí que está acontecendo um negócio aqui. Tenho que arrastar para continuar. A mediunidade, ela sempre vai estar com você, ela nunca vai te abandonar. Nunca, né? Mas se encaixa em você. Faz esse movimento que o Marco fez, teimoso, tinhoso. Chega do passado, chega de ansiedade, chega do futuro. É no agora. O que eu posso fazer hoje para ser feliz? Né? Como que eu mudo minha atitude para realmente sentir que eu sou uma parte do todo? Eu paro de agir como um rato, né? Cheio de medo. Ah, mas como, Marco? Por exemplo, eu vou dar um exemplo banal, tá, gente?
Mas eu preciso dar exemplos banais para você perceber que é desse jeito, que você é que tem que tomar uma atitude, mas você vai tomar a sua atitude de acordo com a sua maturação, de acordo com o seu caminho. Vou dar um exemplo. Ah, não está frio, mas aí vem aquela tia véia, cheia de problema na cabeça, toda maluca. Ai, põe um casaquinho, você vai pegar uma gripe. Pega, põe um casaquinho, se veste, se agasalha, enche o seu saco, você está com calor até. Aí você pega e põe. Parece simples, né, gente? Mas o que tem a ver, Marco? Bom, você pode falar, bom, eu não pego gripe, eu não pego nada, eu não acredito. Eu sou poder, eu não. Para mim, não. Pega esse casaco, joga no canto e sai andando. Mas o que tem a ver, Marco? Tudo. A mensagem que você está entregando para o seu inconsciente. Você só vai fazer isso que eu estou falando de acordo com o seu momento. Preste atenção no que eu estou falando. Não seja irresponsável com você. Depois não vai falar que o Marco falou para você largar todos os seus remédios e sair andando que nem doido. Não. Você vai fazer isso de acordo com você. Eu fiz certas coisas porque eu estudei demais, eu convenci meu subconsciente, eu trabalhei demais isso e alguns fenômenos de autocura aconteceram comigo muito, muito fortes. Mas foi porque eu tinha condição de fazer isso. Porque eu fui no meu caminho, fui no meu respeito, no meu momento. Mas assim, você não está com frio. Você não está com nada. Então, assim, você tem uma escolha. Ah, eu vou vestir um casaco porque eu sou frágil, porque o meu sistema nervoso é fraco, porque o meu sistema imunológico é fraco. Aí as mensagens que você está passando para você. Ah, eu sou frágil, eu sou fraco, eu pego, eu isso, eu aquilo, e vai embora. Entendeu? O inconsciente, ele não fica só com essa partezinha, ah, está frio. Não, ele vai e completa a lacuna. Por que ele completa a lacuna? Porque o fundo faz a forma. Qual que é o fundo? As crenças. Quais crenças? Falta de poder. Falta de poder. Aí o organismo responde. Aí você traz situações, porque a sua energia está na falta de poder, que são compatíveis com a sua falta de poder. Sacaste? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. O fundo faz a forma. Dani, guarda isso. Isso é um tesouro. O fundo faz a forma. Que fundo? Fundo cultural, as crenças, aquilo que a sua mamãe falou, que o seu papai falou, que o seu irmão falou, que o seu colega falou. Você tem que estar atenta nisso. Atenta. Porque isso daí se volta contra você se você não souber olhar. Se você souber olhar, não tem problema. É o que eu já falei para vocês uma vez. Olha, deu errado, não tem problema. Deu errado o quê? Tudo, Marco? Tudo. Minha vida é uma bagunça, minhas crenças, um monte de coisa contra, não tem problema. O problema é você pegar no agora, fazer uma limpeza, perceber de onde vem, mudar a atitude, ter um pouco mais de dignidade, de firmeza, de poder, de situação, para falar, não, peraí, ah, tá, eu fiz isso porque veio de lá, mas agora eu não vou fazer mais não. E aí, muitas vezes vai acontecer o quê? Você vai fazer isso com medo, Dani. Vai fazer isso contrariando uma parte lógica sua. Uma parte sua vai falar, puxa, mas você não vai fazer isso? Você não viu que vai acontecer assim, que não sei o que lá, que não sei o que lá. A cabeça vai começar a tentar te puxar para o treinamento antigo. A cabeça foi treinada. Você, inimigo seu. Por quê? Porque o treinamento é do inimigo seu. Então tem que treinar contra, treinar a favor do seu poder. Por isso que tem as frases, a gente tem mais de 90. É um treinamento, é um autotreinamento, uma autoindução para falar, não, sou eu que faço, eu que sou poder. Não, no passado não interessa, eu sou forte, eu sou a força, eu sou a energia, eu sou a luz, eu que mando na minha vida, eu que sou o poder. Não tem assombração, não tem obsessão, não tem papa, não tem padre, não tem vigário, não tem mentor, não tem nada, é eu sou o poder, eu mando na minha vida. Entendeu? Aí você começa a destrinchar o fundo, que aí vai mudar a forma. As experiências vão espelhar diferente. Porque tem o efeito, né, que a gente chama de efeito espelho, na verdade são situações internas que acontecem de forma orgânica, né? Pessoas chatas, pessoas legais, situações ruins ou boas que tem a ver com os valores
e as suas crenças internas, mas não vai vir uma entidade na sua frente e falar, olha, isso aqui aconteceu, isso aqui, porque tem a ver com a sua crença lá dentro. Lembra daquilo lá que foi falado por você quando você era criancinha? Olha, tem a ver com isso aí. Não vai. O máximo que vai acontecer é o Marco te falar, olha, esse é o efeito espelho. Valores, situações e pessoas que têm a ver com seus valores internos. E que se você tiver um pouquinho de carinho, cuidado com você no agora, você começa a escolher melhor, a ficar mais atento, a estar mais lúcido e consciente. Criar consciente é ter ciência, consciência desses valores e poder mexer com eles de forma estratégica para poder tirar o peso da sua vida, a doença da sua vida, a falta de inspiração da sua vida e voltar a ter amor por estar aqui. Sacou? Deixa eu ver. Como posso vencer a insônia? Insônia. Nosso amigo aqui, ó, Imperador. Imperador, eu só posso falar de mim, tá? E aí a gente compartilha, que é muito legal, porque eu sou como você. Não tive insônia, mas tive meus problemas, né? E aí a gente vai trocando uma ideia para você chegar nas suas conclusões e falar, puxa, será que não é? Será que é? O que eu posso fazer? Então, assim, no nosso trabalho, a gente tem assim, de dentro para fora, de fora para dentro. Eu tenho que explicar uns conceitinhos para você entender o caminho que a gente faz para você poder chegar em umas conclusões aí, tomar suas escolhas. De dentro para fora, de fora para dentro. Engenharia reversa e engenharia social que eu tinha comentado com a Dani. Engenharia social é porque os padrões são muito repetidos. E a gente valoriza muito o passado, conta aquela história, aquele drama, ao invés de falar, não, quer saber de uma coisa? Eu vim para cá, eu me enganei, todo mundo se engana, a gente não aceita que a gente de verdade é um pedaço do todo. Mais do que isso, a gente tem dificuldade de se tratar com o respeito que o todo merece dentro de nós, e a gente cai sempre no treinamento social, na história do passado, nas expectativas dos outros, naquele jeitão de ser que os outros esperam e que a gente está acostumado. A gente não está acostumado a, de propósito, mudar a gente. Imperador, você está sacando? De propósito, mudar a gente. Tá? Insônia, ansiedade. Ansiedade, insegurança. Insegurança, ameaça. Muita ligação com informação externa. Falta de poder. Ah, mas o que é uma postura de poder? Nada me atinge. Ah, mas você vai... A cabeça vem, né? Ah, mas você não está vendo, você vai ficar desempregado. Ah, você vai ficar fudido. Ah, você... Ah, o Brasil. Ah, o Trump, a economia. Eu só sei do Trump porque eu... Às vezes vejo manchete, não entro em notícia, não estou acompanhando nada. Não acompanho nada. Notícia ruim não acompanho. Então, eu me desligo daquilo que me faz mal, intoxica. Eu não quero saber, não tenho que saber de nada de ruim, porque a multidimensionalidade está aí para você fazer escolha. Eu sei, vocês não estão acostumados com isso. Você não está numa rua sem saída. Gente, vocês não estão numa rua sem saída. Vocês estão numa múltipla plataforma de múltiplas manifestações de energia e de consciência. E isso não vai ter explicação lógica. Para que você quer? Você vai fazer o que com isso, né? Muitas vezes eu falei com a Fê assim, mas o que você vai fazer entendendo se é assim ou não é? Vive, experimenta, tenta, sente com a sua consciência, porque não tem lógica. Então, Imperador, primeiro conselho que eu te dou, né, dentro da perspectiva do trabalho. Se você é um buscador espiritual, se você já percebeu que isso aqui é uma sacanagem, e é mesmo, né? Mas e daí, gente? Não tem importância que seja. Se desliga de coisa ruim. Começa hoje, Imperador. Para de ver notícia ruim. Para de se ligar com política. Não importa. Vão te chamar de alienado, já vou te avisando. Vão te chamar de alienado, de maluco, de tonto, de isso, de aquilo. Que você é político? Se você for político, tudo bem. Não é. O que você vai poder fazer?
cuide da sua vida, saia dos hábitos que te causam ansiedade, porque a ansiedade causa insônia, e aí vai uma cascata de porcaria. Além disso, tem a postura, né? O personagem. Eu tenho problema. Problema de pobre. Eu tenho problema. Gosto de falar de problema. Eu quero ser um negativão, né? Não estou falando que você é assim. Estou falando que as pessoas gostam de regurgitar e explicar o mal, ao invés de prestar atenção no bem. Alguma coisa boa deve ter na sua vida. Se prende nisso. E para com os hábitos que causam ansiedade. Tem muita coisa que causa ansiedade. Esse aparelho é um deles, né? Eu tenho tentado administrar, vou dividir isso com vocês, que é o seguinte, eu tenho chamado esse aparelho aqui de escritório, né? Não sou espírita. Eu tenho chamado esse aparelho aqui de escritório, porque eu estou usando um truque comigo, para eu não ficar ansioso, para eu não ter problema com isso, para eu não ficar um viciado, né? A gente adotou um hábito aqui assim de almoçar, jogar para o canto. Certas coisas a gente consegue, tem dias que a gente consegue mais, tem dias que a gente consegue menos. Mas a gente precisa ter uma atitude ativa, de propósito, nos tornarmos aquilo que queremos. E parar de olhar para trás e parar de olhar para frente. Para, né, aceitar o que somos. Nós não somos esse personagem frágil. Tá bom, gente? E é isso, né? Aceito o que sou, eu sou o todo, mas você também é. Mas e aí, a gente vai se tratar como todo ou vai se tratar como qualquer porcaria? Né? A Rê perguntou se eu sou espírita. Não, não sou espírita não, Rê. Eu sou espiritualista, né? Maria Padilha, Maria Mulambo também nos fazem... Olha, o Marcelo Silva. Então, vou tentar ser breve, tá? Que eu já passei um pouco para isso. Marcelo, tudo depende de você. Tudo depende da sua crença, tá? No nosso trabalho, na nossa perspectiva, é assim, nós somos o poder que manda e comanda. Não tem... Né? É a gente que abre a porta ou fecha a porta para determinadas influências. Eu, num certo momento da minha vida, abri portas. E foi muito ruim. Né? Enquanto eu não tomei essa postura forte, aí foi o pega pra capar. Depois que eu falei, não, ninguém manda não, aí parou, né? Por isso é a causa. Tá, imperador, eu acho assim, eu vou tentar resumir, mas eu falei sobre isso na live, tá? O que acontece é que a gente, sem saber, a gente faz acordo, né? Vem com gente chata, né? Causa problema na nossa vida, a gente também causa na deles, tal. Mas a gente fica fazendo esse tipo de coisa. E como eu falei para nossa amiga ali, acho que foi a Dani, é tudo muito parecido, sabe, gente? Se machucado, dói na gente. Não tô querendo desmerecer não, tá, imperador? Estou querendo dizer que é o seguinte, você tem alternativa. Só que a alternativa, ela transcende a explicação normal. É você falar para você, não, peraí, o passado fez o que fez, teve lá seus problemas, tudo bem, aconteceu, mas eu tenho uma escolha. Ou eu vou me reinventar de propósito, ou eu vou ficar andando para frente olhando para trás. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Desiste. Cansa. O Marco cansou. O Marco olhou para si e falou, cansei de resmungar, cansei de fazer terapia, cansei disso, cansei daquilo, cansei. Vou me reinventar, vou mudar essa história, vou mudar esse jogo. Eu vou pegar o meu roteiro e vou escrever um roteiro novo. Então, eu estou sendo superficial aqui, porque eu já toquei nesse assunto. Eu vou publicar essa live, né, que é uma live maior, que a gente está ficando aqui um tempo maior, no canal do YouTube, tá? E aí, você vai lá ver, é o Agentes da Luz, tá? Você vai lá ver um pouco, não precisa ver tudo de uma vez, mas vai refletindo no que está lá, muda essa postura, larga o passado, pega o que tem de bom no agora, valoriza isso, e fala, ó, foi para trás, não interessa mais, agora agora, no hoje, tá bom? Certo? Gente, vou encerrar a live
Porque foi uma live longa, hein? Uma live longa. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem. Eu já falei para vocês aqui, vou repetir, aqui a gente não economiza, você percebeu? Soltei vários conceitos, várias ideias, várias coisas para vocês refletirem, pensar. Não é assim, né? Não estou vendendo cursinho e tal. Pode ser que uma hora eu venda, que a gente faça um formato diferente. Né? A única coisa que eu vou realmente vender é o meu livro, né? Esse daí não tem jeito, e eu amo o que eu fiz, o que eu faço, o que eu estou fazendo, e também não é para agora, ainda não está pronto, está no fase final, está na editoração, né? Eu vou colocar aí nas plataformas digitais para vocês, mas assim, a ideia aqui é compartilhar, é trazer junto, é falar, olha, se lembra todo dia, o segredo está no agora, não está na física quântica, não, para com isso. Muda de atitude agora, veste o poder agora, afasta a coisa ruim agora, entendeu? Não está longe, você não precisa ficar entendendo o raio da partícula quântica, disso, de aquilo, não, para com essa maluquice, é na atitude, é ali, tá? Volta no perfil, tem 90 exercícios para vocês desfrutarem e vai ter 365, gente. Eu tenho um planejamento aí para um ano, para você todo dia tomar dessa pinga forte e falar, sou eu, chega dessa palhaçada. Tá bom, gente? Um grande abraço, foi muito legal, obrigado pela participação de vocês, adorei, e a gente se encontra na próxima live, que o planejamento é para daqui uma semana, acho que não, 2, tá? A gente vai trabalhando, e ó, vamos lá, a energia, é força, é o agora, coisa boa, larga o resto, larga a política, larga a porcaria, larga a coisa ruim, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.